Eu sempre achei que quando eu fosse mãe, eu saberia, porque eu imaginei que fosse natural, né? Que afinal de contas eu já seria adulta, já seria mãe, e aí eu saberia todas as respostas. Desde criança, desde pequenininha, eu achei que eu fosse me emocionar só mais pra frente, mas eu já tô emocionada. Mas eu sempre sonhei em ser mãe. Mais do que profissão, eu queria uma família, eu queria ter filhos, eu queria ter muitos filhos. E eu lia muito desde pequena, peguei isso da minha mãe. E eu aprendi muito com a leitura. E eu buscava, sempre busquei, tem que ter um manual, tem que ter alguma coisa escrita, né, de como ser mãe. Uma mãe que, para mim, né, era a mãe perfeita, era uma mãe acessível, que os filhos pudessem vir e conversar sobre tudo, e que ainda assim eu seria uma mãe de limites, de disciplina, e que, mais do que isso, meu filho, minha filha, seria feliz. O que é ser feliz? Que ela seria segura, independente, autônoma, mas não tão independente, que ela gostasse de conviver com pessoas, que ela soubesse falar sim quando teria que falar sim, que ela soubesse falar não quando era para falar não, que fosse firme, decidida, determinada, que soubesse que caminho seguir profissionalmente, enfim, que se respeitasse acima de tudo e que fosse muito, muito segura. Tá, mas enfim, o tempo se passou, eu sempre em busca desse conhecimento, desse manual. Eu conheci meu marido, hoje meu marido, mas meu namorado, eu tinha 16 anos e já com 16 anos já conversava com ele, dos meus filhos, dos nossos filhos. E ele sempre foi mais tranquilo, na casa dele tinha muito diálogos, eles eram eram mais tranquilos. Na minha casa eram 4 mulheres e era aquela loucura, e era muita TPM, e todo mundo de muita determinação, de muita energia, e gostava de brigar por tudo, e justiça, e não sei o que, enfim, era muito, né? E o meu marido já era mais tranquilo, e aí eu imaginei que fosse dar muito certo. E nos casamos, namoramos bastante, nos casamos, e aí ele se formou, ele não tinha se formado ainda, ele estava no último ano de medicina, eu em Rio Preto, ele lá, eu já estava terminando a minha segunda faculdade, fiz direito, fiz tradução, e direito naquela coisa de fazer o direito, né, de fazer o justo, também pensando em família, e sabia que a gente ia morar fora, que a gente ia se casar, e ele tinha a especialização dele, mas o meu foco maior era a família. E aí, tudo bem, até deixei a minha profissão um pouquinho de lado, mas eu estava me realizando. Aí nós fomos para Europa, que ele foi fazer uma especialização, a gente morou 1 ano na Bélgica, foi muito gostoso para a gente se fortalecer, se estabelecer, e no finalzinho da Bélgica eu comecei a tentar engravidar. A gente decidiu que a gente ia voltar para o Brasil, se Deus quiser eu grávida. Tudo muito bem organizado, bem calculado, tempo de namoro, quando que noivado, quando ia casar, tudo. E aí, de repente, eu comecei a demorar um pouquinho para engravidar, mas, bom, enfim. Quando a gente achou que eu não fosse chegar grávida no Brasil, a gente relaxou, ficamos tranquilos e eu engravidei. Mas eu também não sabia. Cheguei no Brasil, depois de um tempinho, o povo começou, tá estranho, eu também tô estranho, acho que você tá grávida. Bom, enfim, estava grávida. A nossa primeira filha, também sempre sonhei ter uma menina, acho que porque a gente era em 4 mulheres. E aí eu fiquei grávida da minha filha. E aí, gente, tudo muito lindo, muito perfeito. O que aconteceu? Eu tive incompetência uterina. Putz, grila, incompetência uterina. Ainda nesse nome horroroso, incompetência, falei, putz, sacanagem, não tinha. Falei pro meu médico, não podia ter um outro nome. Enfim, repouso. 8 meses de repouso, porque ela nasceu de 8 meses. E aí eu fiquei
com um monte de tempo livre, o que eu fui fazer? Ler. Tudo sobre educação de filhos, tudo sobre parto, tudo do que seria o melhor. E aí mais um sonho, que a pessoa tem sonho, hein? Jesus não para de ter sonho. E aí o meu sonho, o parto normal. E aí tudo sobre parto normal, tudo sobre amamentação, porque eu também queria amamentar minha filha e tudo direitinho. E deu certo o parto normal. Deu certo o parto normal, foi maravilhoso e nasceu a Luísa, né? Paixão da nossa vida, né? A nossa continuação, a continuidade, a nossa semente. E é uma semente muito especial, eu queria que fosse para um mundo melhor, uma pessoa melhor, que fizesse o bem, né? E de novo fosse feliz e segura, independente, autônoma, que soubesse o que queria. Bom, e aí foi indo, né? Os altos e baixos da vida, porque nunca é muito perfeito e também nunca é muito ruim. E amava Vinícius, eu achava o Vinícius o máximo. E o que eu achei o máximo no Vinícius, além de ser o Vinícius de Moraes, né, um super poeta, compositor e tudo, ele começou aos 40. Então eu falei, oba, ele só se transformou no Vinícius de Moraes após os 40 anos. Eu falei, oba, então eu ainda tenho uma chance. E aí, porque eu senti um vazio, tinha alguma coisa que estava faltando. Parecia que não era suficiente, né? Eu queria mais, eu tinha que fazer diferença. Eu queria fazer diferença na vida de muitas pessoas. E aí como? Foi indo, eu sei que não sei como, não sei de que jeito. Minha filha estava com 9 anos, a gente estava tendo uma crise no relacionamento, no nosso casamento, e eu resolvi fazer psicologia. Fiz psicologia e de novo e mais, né, e estudando, e família e tudo. A nossa crise passou, nós reestruturamos o casamento. E aí a minha filha, então, na psicologia, eu falei, vai ser ótimo, porque eu vou pegar bem a adolescência e pré-adolescência dela, ela ia acabar com 13, 14 anos, aí eu, né, estaria no final da faculdade, ela com 13, 14 anos, e aí eu falei, ótimo, porque o maior medo, né, era a tal da adolescência, que muitos falavam de aborrecência, e ela sempre líder, determinada, no fim ela levou a sério aquele meu desejo, né, de ser independente, autônoma, que, ô bichinha, danada, essa tem personalidade. E aí eu falei, vixe, adolescência. E foi, né, mas por incrível que pareça, a faculdade não foi suficiente, ainda tinha alguma coisa que eu precisava, que eu estava buscando mesmo. Terminei a faculdade, já estava com 42 anos, né, já velha, e falei, preciso de uma especialização. E aqui na FAMERP, na Faculdade de Medicina de Rio Preto, tinha uma especialização que era a que eu queria. Sistêmica familiar. Pronto, sistêmica, então é todo o sistema, né? Vai olhar todo o sistema e focado na família. Tudo que eu desejo, essa vai ser a minha abordagem, né? E aí comecei a especialização e foi quando eu conheci a que hoje é a minha sócia, a Márcia. E aí nós duas conversando, já nos identificamos, porque éramos as CDFs, né, as que sedentas por aprender tudo, né, e sugar os professores todos, essa coisa então de família e educação de filhos, falamos, pronto. Aí de novo mergulhamos em mais curso, mais leitura e tudo voltado para a educação de filhos. E nasceu o manual. Nasceu o manual e a gente falou assim, uau, né, vamos começar a testar, e começamos a testar. Testamos na gente, então com a minha filha, ela com os filhos dela, e eu comecei a testar também com meu marido, com minha mãe, com meus pais, com as minhas irmãs, e o negócio foi dando certo, e nós falamos, não, nós temos que começar ir no consultório também, individualmente, a gente nos nossos atendimentos, e ela falou, não, e a gente sempre gostando de grupo, né, o sistema, vamos começar a juntar casais, formar grupos de pais. E aí fomos dando cursos, né, manuais, se distribuindo os nossos manuais para os pais, e eles dando um feedback fantástico. Eles então
Cris, eu não conseguia conversar com meu filho adolescente muito quietinho e ele começou a conversar comigo. Ah, porque aí eu não tinha acesso a eles e eu comecei. Ah, porque eu comecei a falar uma coisa, antes eu falava, ele não me escutava. Ele começou a me escutar. E começou a dar resultado, e a gente foi ficando empolgada, né? E aí então montamos vários cursos, era pai e mãe juntos, ou só pai, ou só mãe. Teve um até que foi muito gostoso, que era um homem que estava namorando uma pessoa que ela já tinha um filho. E ele quis fazer o curso, veio ele, veio ela, foi fantástico. Alguns avós e educadores, né? Psicólogos, e a gente foi fazendo esse grupo, esse curso, e ainda assim parecia, Márcia, Cris, gente, acho que tem ainda, a gente tem uma ferramenta maravilhosa, é um manual, o que é o filho, gente? O filho é a semente da continuidade da humanidade, de um mundo melhor, e esse mundo pode ser melhor, e nós somos responsáveis. Nós, como pais, nós somos responsáveis. E qual que é a melhor forma da gente melhorar o mundo? Com os nossos filhos. E aí o manual é um caminho, né, que a gente tem tido ótimos resultados. É uma educação de filhos de uma forma respeitosa, pais que conseguem limites, mas não de uma forma chata, né, e não, o pai não tem que ser o chato. Enfim, é uma coisa que a gente está realizada. E não bastava, né? E a Márcia ainda fala, Cris, você não precisava tá trabalhando tanto. Meu marido, então, ele é médico, ele foi, inclusive, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, e então ele é chamado no mundo inteiro para fazer um monte de congresso, e aí tem uns congressos que são muito irresistíveis, né? França, Áustria, Portugal, e não dá para eu não ir, né? E ao mesmo tempo eu fico dividida, né? Porque parece que é pouco. Então hoje minha filha está na faculdade, fazendo relações públicas, está realizada, seguindo o caminho dela, e a gente então tem as nossas viagens e os nossos passeios, a gente adora pedalar, e a gente pedala, fizemos Vale do Loire lá na França o ano passado, 13 dias muito gostosos, e essa ressignificação também, né, depois que o filho vai embora, do ninho vazio, e o resgate do marido e mulher, né, mas eu não quero ficar só nessas de viajar e de madame ou só consultório. Eu estava com um consultório com um número de clientes gostoso, no meu horário gostoso, mas alguma coisa me impulsiona. E eu conheci também a constelação familiar, e o pai da constelação familiar é Bert Hellinger, e Bert Hellinger também fez o fruto dele, né, o neném dele, as teorias todas, e a constelação familiar nasceu também com o Bert Hellinger depois dos 50 anos. E eu hoje estou com 52 anos, e essa ânsia então de novo veio. E a gente então está lançando o manual Meu Filho Veio Sem. Então esse caminho de educação de filhos, olhando para os pais, olhando para os filhos, e nessa busca de um mundo melhor. E essa é a minha missão de vida. E eu espero que seja tão bom e que faça tanta diferença, que seja tão maravilhoso e tão completo para vocês como é para mim esse caminho, esse manual.